Agora uma salva de palmas para o nosso convidado sensacional, Roberto Dinamite, com a gente no Charla Podcast. Irmão! Aí, ó. Ô, Roberto, de verdade, pra gente é uma honra gigante receber você aqui no Charla. A honra é minha, cara. Eu tô super feliz, até emocionado um pouquinho. A voz fica difícil sair, mas estou muito feliz de estar com vocês, participando desse momento, que é um momento muito especial para todos nós, né? Dos problemas que estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, de poder estar juntos aqui, né? Nesse bate-papo. Duas grandes figuras, dois grandes profissionais. Obrigado. Pô, que isso. Tenho o maior carinho, o maior respeito, entendeu? Mas você fala aí, o Roberto Dinamite é bom jogador, foi bom jogador. Um dos Bom, maiores obrigado. ídolos da história do futebol brasileiro. E mais, o maior ídolo da história do Vasco. Pô, então, tem que falar isso aqui. Perfeito, Cantarelli. O artilheiro do Vasco. Artilheiro do Vasco. É o maior artilheiro da história do Vasco. Maior artilheiro dos campeonatos brasileiros. E é de longe, o Fred tá chegando aí, mas tá chegando pra chegar segundo. Primeiro, tá muito longe. Então o Roberto, ele é uma marca do Vasco. E assim, você daqui a pouco vai ter que dar aquela nossa introduzida aqui do nosso parceiro, mas já pra adiantar o papo que eu quero começar. A chegada do Roberto como convidado aqui do nosso podcast, estando aqui num veículo como esse, de comunicação agora moderna, isso eu acho que é muito emblemático, até porque o Roberto, ele, com tudo que você falou, eu acho que ele sofre uma situação na concorrência ali, por exemplo, de jovens, quando vamos falar de ídolo do Vasco, quando é ídolo do Flamengo, o cara pode ter 15 anos, o cara vai falar, não, o Gabigol é um monstro, mas o maior ídolo do Vasco é o Zico. Do Flamengo. Do Flamengo, é o Zico. No caso do Vasco, eu brigo muito com vascaínos, irmão, amigos, que muitos, Edmundo, aí o Juninho Pernambucano, e fica restrito a quem viu, ou a minha geração também, que não viu, mas é mais próxima, de... Ademir, Barbosa. Sim, tem isso aí, mas assim, eu acho que é indiscutível. Pra mim é indiscutível. Pelo que você fez na sua passagem pelo Vasco, que você é o maior ídolo da história do Vasco. E assim, eu acho que é muito bacana isso. A gente tá aqui num veículo que vai comunicar muito pra jovem, e é pra mostrar isso. Aqui está o maior ídolo da história do Vasco. O Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco. E é um Vasco, como o Roberto disse, que teve grandes legendas no futebol. Grandes craques passaram pelo Vasco, mas o Roberto Dinamite fez dentro de campo por onde pra ser o maior ídolo da história do Vasco. E é isso aí. Meu amigo, o que eu vejo com relação a isso tudo é o seguinte, o torcedor que te enxerga como, né, como um dos ídolos. Então, como eu falei, eu acho que por ali, na história do clube, a grandeza que é o Vasco, só em fazer parte, né, desse grupo seleto, que tem vários, né, de Barbosa, Ademir, Vavá, e muita gente, Edmundo, Romário, e vários que passaram dentro do Vasco, que cresceram dentro do Vasco. Então, eu tenho e reconheço, né, a minha participação, 20 anos, e uma história muito bonita, e de troca, de respeito, de carinho. Então, é o que eu falo. Isso, para mim, é importante, é legal? Mas eu tenho aqui dentro de mim, dentro do coração, a minha vida. O Vasco é a minha vida. O Vasco foi e continua sendo tudo que eu vivi como atleta profissional. Então, obrigado por parte de vocês. E colocar isso, e entendo até essa importante. Geração que tem lá o Edmundo, tem o Romário, que já foi uma outra, né, outro momento. Isso. E acho que faz parte, cara. Mas a grande maioria ainda... Considera, né? Considera. Porque eu acho legal, que o passado legal. é referência. Você tem que ver o presente, mas o passado é referência. É verdade. E o cara vai olhar e vai falar, pô, Roberto Dinamite jogou a vida, né? Sim. Jogou a vida no Vasco. Ele teve essa saída pro Barcelona, depois teve passagem pela Portuguesa em São Paulo, mas a vida dele, o auge do Roberto, as Copas que ele jogou, vestindo a camisa do Vasco. Então, eu acho que é importante a gente que pensa nisso, né, Cantarelli? De falar pra nova geração, a gente tem esse cuidado. Isso. Essa ideia aqui é isso, é uma nova linguagem, tá inserida nisso. Então aproveitar e fazer esse serviço, mostrar, né? Com certeza. Vamos lá. Primeiro, Roberto, eu queria que você falasse pra gente quantos gols você fez na carreira. Só pra gente ter um padrão de comparação com os centroavantes atuais. Quantos gols na carreira? Cara, a minha conta dá uma conta... Mais alta até. Mais alta, né? Mas eu posso dizer que dá mais ou menos 754 gols na carreira. E aí vai Vasco, Seleção Brasileira, e por onde eu passei. Mas
Para mim é motivo de muito orgulho, também porque eu joguei muito, né? Mas Sim. eu até... Jogou muito em qualidade e quantidade. Foram 20 quantidade, mas também em qualidade. Muita eu qualidade. acho que é uma marca muito legal, significativa e principalmente essa vivida dentro do Vasco, né? Começando ali desde os 15, 16 anos. E eu estava falando com o Betão, né? Com 20 anos, estava aí me tornando... Pela primeira vez artilheiro do Campeonato Brasileiro e pela primeira vez campeão brasileiro. 74, né? 74, né? Isso aí. 20 anos, sou de 54, 64, 74. Isso. Certo, Betão? Certo. Sou jornalista, matemática não é meu forte, não. Isso aí. E eu perguntar pro Roberto, você, quando já nessa fase do Vasco com o Romário, começou de fato a abrir esse espaço pra eles lá na frente, recuar, você sentiu da imprensa surpresa? Porque sempre falava, o Roberto é um centroavante de qualidade, mas nunca imaginando que... Matador. Matador. Ele mata bem a bola, sabe o que fazer com ela ali. Não é comparando, por exemplo, que a gente vai lá na frente falar com o Chulapa, que era mais arrematador. Mas quando ele veio pro meio campo e começou a distribuir, você sentiu a imprensa falando assim, pô, Roberto... Porque não é questão só de qualidade, é inteligência também, né? Você é experiente, recuando, você inteligente, você consegue jogar melhor ali. Você surpreendeu o jornalista? Você sentiu isso? Eu acho que sim, cara. Os caras não esperavam, porque você vem de 5, quase 10 anos como o finalizador, o cara de área, como se diz, o matador. A última bola, né? Bola de lado, bola do fundo, entendeu? Então, você tinha essa função dentro da equipe. E depois você começa a sair mais, a bola passar no teu pé. E aí quase tudo acontecia. Ou você metia uma bola, ou você tocava para um outro companheiro para ele meter a bola para o outro. Então você participava mais. E isso te dava uma confiança, entendeu? E ao mesmo tempo uma tranquilidade, entendeu? Uma coisa gostosa de estar ali participando, jogando, atuando e me sentindo muito mais útil. Então acho que esse momento foi muito legal. Com certeza. Foi muito importante. Uma tarefa pro Betão. Betão, gols na carreira nesse momento de Messi e Cristiano Ronaldo. Dá uma procurada aí, um Google, só pra gente botar no patamar, né? Estamos por volta de 800 gols na carreira, o Roberto Dinamite, né? Aí eu te pergunto o seguinte, o Dé teve com a gente aqui. Desses gols aí, mais 700 só no Vasco. E ele disse aqui, o gol mais bonito da história do Maracanã é seu. Você acha isso também? Cara, pra mim, eu considero um dos gols mais bonitos, né? Mas aquele negócio, é o torcedor, é quem enxerga. Mas que o gol foi realmente especial, foi. O gol em cima do Botafogo. Chapeuzinho do Osmar Guarnelli, né? O chapéu do Osmar. Eu até, mais uma vez, vou aqui para colocar, antes de falar alguma coisa, o Osmar era um dos grandes zagueiros com quem eu tive a oportunidade de jogar, de atuar. Jogamos juntos Seleção Olímpica, a gente terminou a Olimpíada agora, jogamos juntos Seleção Olímpica de 72 em Munique, e depois no confronto direto. E aí esse gol foi em 76. Isso. E num lençol, um gol bonito, né? Que marcou. E aí eu falo isso porque eu joguei contra um grande zagueiro, porque o Osmar, quando me vê, ele fala assim, pô, você parece que só fez esse gol. Quase, né? Se incomoda, né? Parece que foi feito só esse gol que todo mundo fala. Porque o torcedor do Botafogo lembra, e o torcedor do Vasco, de modo geral, e muitos, como vocês, comentam com relação a esse gol, que realmente foi um gol assim bonito. E foi no finalzinho. Pra mim é o gol mais bonito da história do Maracanã. Foi no finalzinho do jogo, 44 segundo tempo, aquela bola, o Zanata meteu na área, eu dominei do peito, dei o lençol. E a finalização, por incrível que pareça, normalmente vocês jogam bola. Sim. Todos que estão aqui, todo mundo joga. Eu joguei até os 18. Muito mal, mas joguei. Depois ficou pesado. Eu parei por causa do joelho, senão eu ia longe na carreira. Mentira. Sobrenome de jogador, Cantarelli. É legal. Ia sobrar pro gol. O único verdadeiro aqui, que se manifestou, né? Entendeu? Mas você sabia, no momento que você fez o gol, você tinha noção de que esse gol ia ficar marcado, como você diz, tanto pro Osmar quanto pra você, né? Claro. Todos os torcedores lembram e muitos colocam nesse patamar de o gol mais bonito da história do Maracanã. Você sabia, quando você saiu do Maracanã, que esse gol ia ficar assim pra sempre?
Não, o gol com certeza foi bonito. Mas imagino que a imprensa ficou louca em cima de você. A elaboração, vamos dizer, a criação do gol, ela não está dentro da tua cabeça, é aquela coisa do momento. Aquele momento que quando eu domino a bola no peito e a bola vem, e o Osmar vem para solar, entendeu? Ele faz um movimento, aí eu consigo dar o lençol. Então, é uma coisa que foi... já estava programado aquilo aí. Não. É a coisa do momento. É o instinto do atacante. É o instinto. E você só sentiu isso quando você viu na telinha depois, né? Por isso que eu perguntei se todo mundo joga bola aqui, que vocês Sim. vão sentir mal isso. Ou bem. Né? Mal ou bem. Normalmente, quando você dá um lençol, você deixa essa bola cair um pouco mais para bater com mais precisão. E normalmente bate dessa forma. Eu não, eu fiz ao contrário. Quando eu dei o lençol, eu peguei a bola no ar. Ela em cima, né? Eu peguei ela aqui em cima. Porque... E dei sorte, porque quando eu pego ela aqui em cima, o quarto zagueiro, que era o Nilson, o jogador que tinha vindo do Bom Sucesso, quando eu bato na bola aqui, ele vem para tentar cortar. E eu sinto a chuteira dele, ela pega a trava da minha chuteira. Então, quando eu faço esse movimento, ele pega aqui... Mas já era. Já era, né? Já estava... E aí, emblemático. Pra te perguntar, Roberto, você jogou, enfim, você tá falando aí do seu início, você chegou a jogar contra o Pelé, você jogou com os maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Acho que dá pra falar isso. Com certeza. E você olhando, assim, o Pelé, era completamente diferente? O que você pode falar pra gente, assim? De dentro da arena, né? E, além disso, outros jogadores que te impressionaram. Até hoje, você lembra, assim, esse cara embaçado. O Pelé, eu tive essa oportunidade, né? Mas acho que o Garrincha também foi um cara, entendeu? Você chegou a jogar contra o Garrincha? Não, apenas assistir. Não, só assistir. Entendeu? Que já é um privilégio, né? Poucas vezes, mas tem uma historinha lá até legal. Eu tô falando do meu pai. Meu pai era goleiro. Isso, futebol amador lá em Caxias, né? Porque nessa época os jogadores também jogavam, né? Disse que jogavam fora do Botafogo, o Garrincha e tal, ele jogava pelada aqui, jogava ali e tal. E ele foi jogar contra o time que o meu pai era goleiro. Né? O Garrincha. E aí o Garrincha vem de trem, Raiz da Serra, né? É de Pau Grande, onde ele morava. O trem, ele perdeu o primeiro trem. Cara, como é que chegou no... Outro mundo. Pegou o segundo trem e tal, não sei o quê. E no primeiro tempo, o time do São Bento, que é onde fui nascido e criado, estava vencendo, acho que 2-0. E o Garrincha chegou e entrou no segundo tempo. E aí foi lá e fez 3 gols. Entendeu? Então... Bugou a pelada. Cara, são coisas assim. Isso meu pai contando pra gente, pra mim e pro meu irmão. Então, o Garrincha realmente era o cara que, pô... Eu lembro de historinhas assim, fatos também. Do Coronel, lateral esquerdo do Vasco. O Coronel teve com a gente muitas vezes, conversando e tal, esse negócio todo. E ele tinha que marcar o Garrincha. Né? E o Coronel, na hora de chegar próximo ao Garrincha, né, o Garrincha parava, vinha com a bola, voltava, ia de novo, voltava e tal, esse negócio todo. E ele, o Coronel, falava o seguinte pro Garrincha, isso... Na marcação. Na marcação. Mané, passa a bola, Mané, passa a bola. Porque ele diz, dá a bola pro outro cara, pô, não vem pra cima. E aí ia pra cima dele. Queria era bagunçar. Isso aí é muito legal. Você traz uma história pô, que, pra galera que tá assistindo o podcast aqui, hoje os jogadores são muito inacessíveis. Né? Imagina o Neymar pegando o segundo, perdi o primeiro trem, tô jogando uma pelada aí, galera, pegando o segundo trem aqui, ó. No Rio, por exemplo... Ele não perde um helicóptero. Exato. No Rio, por exemplo, quase todos moram na Barra, em condomínios. Sensacional. E não é uma crítica, assim, é uma coisa atual, né? Agora, o Garrincha, um dos maiores jogadores da história do futebol, pra muitos o segundo, né? Perde apenas pro Pelé. Pra muitos, até o primeiro, né? Compete. Enfim. Roberto, como é que você pode falar pra gente dessa rivalidade? Vamos botar rivalidade, mas a gente sabe que não é assim. Quem é o Zico pra você, Roberto? O Zico, pra mim, é o maior jogador da minha geração. Cara... Eu tenho o maior carinho, o maior respeito pelo Zico. Nós começamos juntos nas categorias de base, até me emociono com eles, porque não foi só a relação Roberto-Zico,
nas categorias de base. Foi a relação familiar, né? Os pais do Zico iam pro Maracanã para ver ele jogar Sim. a preliminar e na nossa época, e os meus pais também iam pro Maracanã para me ver jogar. Então, normalmente... Então ficavam as duas famílias. Vasco e Flamengo, mas cada um do lado, né? Tal, esse negócio todo. E nessa época, a gente ali com 15, 16 anos e tal, era diferente. A gente tinha a relação familiar, os nossos pais iam ali para buscar a gente, para pegar a gente, para depois da gente ver o jogo principal, ou então ir embora para casa e tal. Hoje é tudo diferente, né? O garoto tá ali, já tem o carro dele. A nossa pizza aí. Aê! Gol de placa. Sensacional, isso aí. Pô. Mas sobre isso, então, era uma relação familiar dos era dois. uma relação assim que mexe comigo ainda, porque a gente estava ali, cara. Era um confronto, a gente não tinha noção daquilo que... Dali, 71, 72 foram os anos que nós jogamos as categorias de base, mas também já começávamos a jogar na equipe principal. Mas os nossos pais estavam ali, entendeu? Cada um num lado e tal, e normalmente ia ali, quando terminava a preliminar, para pegar a gente e tal, ou para ver o jogo. E sempre acontecia isso, de nós nos encontrarmos. As famílias ali, cara, e tal, falar um com o outro e tal, e cada um ia para um lado. E hoje, eu acho que isso gerou, cara, dentro da nossa carreira, e a minha carreira, eu não chamo o Zico de Zico, eu chamo o Zico de Galo. E ele não me chama de Roberto, me chama de Bob. Então, é uma relação, assim, diferente, tá? Entendeu? Pô, e a gente até brinca, pô, e aí não é de respeito a outras gerações e tal, ou de criticar alguma coisa... Mas a gente brinca o seguinte, a gente não precisava falar mal um do outro para ter 100 mil, 150 mil no Maracanã, entendeu? Então, foi isso que nós crescemos assim, crescemos como grandes adversários, mas temos até hoje uma relação de amizade, a gente fala no Zap aqui, né, um com o outro. Tem um grupo, a gente tem e fala bastante e tal, e é muito legal, porque adversários, sim, entendeu? Sempre. E aí, eu estou falando do Zico, mas tem outros, principalmente nesse duelo Vasco e Flamengo, tem várias outras passagens, assim, com essa geração, que é muito legal. Agora, o seguinte, Roberto, em relação a essa questão do Zico, o Zico vestiu uma vez a camisa do Vasco, por causa né? dele, né? Vestiu a camisa do Vasco. Cara, é aquela situação... Eu também poderia até vestir a camisa do Flamengo dentro de uma situação como essa, entendeu? Acho que uma situação foi excepcional e para mim foi um prazer, foi uma demonstração também de carinho e de respeito e de troca, entendeu? É claro que o torcedor pode enxergar de uma forma, mas a gente tinha total liberdade de fazer o que a gente achava que deveria ser feito. Pelo respeito entre gigantes, né? Entre a gente. E acho que aquilo que eu falei, em momento algum o torcedor do Vasco tinha dúvidas com relação a minhas atitudes e comportamento com relação ao Flamengo e da mesma forma. E não era preciso ser inimigo, né, para você demonstrar respeito a uma instituição. Dá como exemplo, e o Zico fala muito isso, uma das homenagens que ele recebeu na despedida dele foi uma placa dada pelo seu Antônio Soares Calçada, pelo presidente do Vasco. Isso aí. Entendeu? Ele sempre fala isso, sempre mostra, entendeu? Esse momento, que é um momento de gratidão, de reconhecimento, entendeu? Então, nada melhor. Lógico. Nada melhor na vida do que isso, cara, de você... e aí eu fecho os olhos e volto lá naquilo que eu te falei lá atrás, entendeu? E mais uma vez eu me emociono com isso, porque para mim a base é isso, é a família. E quando nossos pais ensinam e demonstram e mostram isso pra gente, sim, cara, é o ponto de partida para você buscar o seu espaço, para você conquistar o seu espaço, para respeitar o espaço dos outros, entendeu? Então, é muito legal. Eu fico assim, quando eu falo do Galo, que eu falo com o maior carinho, com o maior respeito, e sei que ele me respeita também, entendeu? Acho que essa troca, ela é... Quando
Eu não preciso estar falando, eu estou Sim. falando aqui, entre a gente, entendeu? Mas é algo, algo que tá dentro de cada um de nós e se eu torno a dizer, acho que nem o torcedor do Vasco ou do Flamengo teve dúvidas em qualquer momento da nossa carreira que a gente ia ali para fazer o melhor pelo nosso clube. Com certeza. Cara, sensacional. Uma relação linda, né? De os dois ídolos das maiores torcidas do Rio de Janeiro e comandantes desses maiores times, torcidas né? do Brasil, né? Você quer que eu faça o quê? Um cara que você admira, assim, que você olha, pô, como é que esse cara joga, cara? Cara, difícil. é complicado, mas eu digo assim, olha, desses jogadores todos que eu joguei, um jogador que realmente é acima da média e que foi um grande jogador, um dos grandes artilheiros, foi o Romário. Que, infelizmente, hoje a gente não tem uma relação, não sei porquê, alguma coisa aconteceu no caminho aí e a gente não tem uma aproximação. Por causa da estátua, Roberto? Não, acho que não tem nada a ver. Porque usaram a estátua, né? Naquela época, né? Politicamente. Mas, pô, eu tenho maior carinho e admiração. O Romário tem um estilo diferente, né? Sim. O Romário ele não é muito de ficar falando e tal, e quando ele fala, ele dá a opinião dele. Isso. Entendeu? Então... Mas, sem sombra de dúvida, para mim, foi um grande jogador. Desses jogadores também centravantes que não eram centravantes. Aí eu tô falando, vou puxar um pouquinho pro Vasco. Que teve vários, né? Teve muita gente, mas acho que o Edmundo também foi um jogador assim, que não foi centroavante, mas foi artilheiro, um dos maiores artilheiros do Brasil. Em 97 ele do brasileiro, fez 29 em uma gols. temporada, né? Só no brasileiro ele fez 29. Então, acho que é um outro jogador assim que eu tenho maior admiração. Agora, Roberto, em relação à seleção brasileira, faltou algo pra você na sua relação com a seleção? Você teve uma passagem importante pela seleção, muitos gols pela seleção, mas tem muita gente, eu falava isso com você aqui fora do ar, meu pai inclusive. Em 82 ele tinha que ter mais chance, ele tinha que jogar. Pô, imagina, Roberto e Zico, né? Enfim, era uma coisa que todo mundo queria ver. 82? É. Vamos puxar 82, pô. Exatamente. Então, faltou assim... Aquela Copa era a sua Copa, dá pra dizer isso? Cara, eu sempre me vi, me achava em condições de estar na seleção brasileira, principalmente nesse período de 82. Mas, infelizmente, é a cabeça de quem está no comando, né? E aí você tem que respeitar as convocações bem em cima de critérios da competição, ou o Campeonato Brasileiro. Sim. Mas eu estava vivendo um grande momento da minha carreira, assim, eu estava, como a gente diz no futebol, estava voando, né? Tava super bem e fazendo gols e tal, mas o que eu olho e enxergo essa coisa é do técnico que tem, ou que trabalhou com alguém, entendeu? Já tinha uma relação... O Roberto fez 62 gols em 81. 62 na gols. temporada. 81. Então, isso só pra ilustrar o que ele falou, tá voando. Pô, chegaria na super Copa, legal. Pô, é com ele, né? Mas eu realmente, eu posso dizer assim, a nível da carreira, de decepção, não decepção, de tristeza e alegrias, acho que o que eu poderia, se eu pudesse voltar no tempo e pedir, era ter tido uma oportunidade de jogar naquela seleção de 82, que foi a minha geração, depois dos anos 70, 75 para lá, até quase os anos 90, foi a minha geração de Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Leandro, todo mundo, né? Edinho, Oscar, Luizinho, todo mundo, Valdir, entendeu? Então, Dirceuzinho, meu parceiro, amigo. Éder Aleixo. Éder. Cara, que isso. Éder. Olha a quantidade de grandes jogadores que estavam no grupo. Então, o que eu lamento, assim, sabe? Que tem coisas, você é um profissional dentro de uma área e tal, e tem uma coisa que, você... Queria. Foi ter jogado pelo menos uns 45 minutos com a camisa da seleção brasileira, com aquele time. Deixa eu só completar sobre isso, porque é engraçado, Roberto. Como o torcedor do Vasco tem uma memória afetiva até hoje daquele time que parece que foi o último grande time do Vasco. Foi, né? Você fala de um jogador, Diego Souza, o torcedor do Vasco quer. Os fala meninos, Dedé, né? o torcedor do Vasco E os quer. meninos? Alain,
Rômulo, né? Rômulo Voltou tá pro Vasco agora, né? agora. O Alan- Fagner na lateral direita, O que também era Souza jovem. tava voltando ali, subindo no Vasco. Você montou o Se último você grande time. pegar esse time, você tinha o Fernando Praz, né? Ele chegou uma carreira, mas foi um jogador. Sensacional. Você ainda brilhou no foi- Palmeiras depois do Vasco, É. né? Isso, viveu. Fagner. Você tinha Fagner, Dedé, Era o Anderson Martins. Isso. do Vitória da Bahia. E que o lateral esquerdo era o. Às vezes até o Felipe, né? Felipe mas Teles, depois sim. também. Mas depois ele veio mais pro Mas- meio, né? Alan. Você jogava. tinha jogadores no meio, cara. Você teve nós tivemos 2 momentos. Você tinha o Nilton, depois você tinha. Me ajuda aí, cara. Newton, o Vascaíno aí. Tinha o Souza naquele time também já? Tinha Souza, depois tinha Rômulo. Rômulo vivendo assim, o melhor momento foi dele. pra seleção. O garoto começando, depois você tinha Éder, tinha Alexandre e tinha Diego Souza. E Juninho. Né? Juninho. Então, essa turma toda, Juninho veio, Você Felipe trouxe os Estados veio, Unidos, né? entendeu? Então, cara, foi muito legal, assim, Porque o Vasco, uma ele- relação. Até falando com relação a isso, a gente sempre só fala de... Uns falam só de derrota, a gente está falando de vitórias. Então, foi um momento muito difícil para mim, porque eu vim disso, de tudo que nós estávamos falando anteriormente, de ídolo, de tal, essa coisa toda, e você entra numa função de presidente e que você... o que eu busquei ao longo disso, e é o que eu busco até hoje, hoje não tenho nenhuma relação que eu quero institucional no que diz respeito a pensar em alguma coisa futura dentro do Vasco, mas eu sou Vasco, eu gosto do Vasco, eu respeito o Vasco, entendeu? E quem está ali, independente de o grupo A, B ou C gostar, é o presidente do clube. Ele está ali. Então, eu sempre me coloco nessa situação, e foi isso que eu busquei no período que eu entrei no Vasco, de tentar unir as pessoas, de trazer essas pessoas Um clube para tão junto, complicado politicamente. para junto de um objetivo maior, que era a instituição Vasco da Gama. E que, na minha época, e hoje ainda, você tem essa dificuldade de unir essas pessoas com ideias e com propostas parecidas, para que ali na frente o Vasco se torne muito mais forte, muito mais competitivo, entendeu? Com as suas finanças equilibradas. Eu acho que esse caminho que a gente tem que, vamos dizer, se despir da vaidade, entendeu? Daquilo que a pessoa, acha que ele vai ser melhor, o outro vai ser melhor, e eu acho que as ideias, e o Vasco mostra isso. O Vasco não mostra isso agora, não. O Vasco mostrou isso lá atrás. Sim. Que as pessoas têm que ter essa consciência hoje, entendeu? Porque é importante que as pessoas tenham a oposição, se respeite isso aí, mas que a grande maioria possa ter um pensamento comum de fazer o Vasco mais forte, um Vasco mais competitivo, e para isso a gente tem que unir forças. Viu isso? Ele pegou o Vasco, a gente sabe da história, não precisava voltar, o Vasco estava asfixiado, caiu em 2008, né? Você Já montou... tava- tava ali complicado. Eu lembro bem, eu tava acompanhando. 2009, você consegue montar o time com o Praz chega, tem Carlos Alberto, o time ganha muito bem a Série B. Dorival, 2010 é o retorno, tem o trabalho sendo feito, a montagem. Isso aí, como qualquer outro clube, o Vasco precisou de ajuda de empresário e tudo mais, buscar mercado. Fagner, vários jogadores de Nilton vieram nesse bolo. Em 2011 consegue o resultado esportivo. E aí eu posso dizer que você foi abandonado, é a palavra? Pelo grupo que chegou com você no poder, e aí você porque, ficou... na realidade, o que aconteceu nesse período? Nessa fase, a gente via o seguinte: nós estávamos ali ajustando a vida do clube, ajustando as coisas que o clube precisava fazer, e uma delas era na parte administrativa, onde você tinha que diminuir o número de vice-presidentes para que um ou outro pudesse acumular e que o clube pudesse respirar com relação a esse aspecto financeiro. Sim. Porque muito se falou com relação à minha administração, com relação a isso, mas eu tive que administrar um período de 2000, 2001, e eu entrei em 2008, entendeu? Olha o passivo. E aí, né? esse passivo é que
que continua Sim. dentro E com do as clube. brigas, com- Outro dia o enfim. cara falou assim, o Roberto e uma outra pessoa que são culpados do negócio do Felipe ter ido para a justiça agora e tal. Cara, É uma avalanche, né, de ações. é uma assim. avalanche, porque você vai administrando esse passivo. Eu paguei, é o que eu tô falando, Júnior Baiano, Viola, eu, o próprio Galera, Edmundo, no time do período. Mundial de 2000. Então, os caras lá de trás. É. E você tinha que fazer time. Sim. Então, sempre me coloquei, continuo me colocando em prol disso, de Dessa tentar... união. Dessa união que eu acho que é fundamental. Por que nós não conseguimos manter esse time de 2011 e tal? Porque também tem outras coisas. E que envolve essa parte empresarial, comercial, entendeu? E hoje o mercado é isso. Isso é inegável. Eu sempre olhei a passagem do Roberto como presidente com muita coragem. É um sacrifício mas você dele, sabe- né? Sacrifício pelo Vasco. E que vários tinham que fazer, eu acho. A minha família... Clube a minha em prol da família- união. Exato. A minha família fala muito isso porque você sai do foco um pouco da família que você passa a viver uma situação de clube, né? Dessas coisas. E isso que eu tô te colocando, e que você colocou e colocou bem, cara, o que eu tentei foi não ser o melhor, não ser, mas trazer para junto de nós essas pessoas que pensamentos diferentes, mas com um objetivo maior que é a Que é o instituição. E que infelizmente, as pessoas não entendiam isso. As pessoas, como eu falei, as vice-presidências seria importante. Muitos saíram no segundo mandato porque você deixou de ter o espaço de vice-presidente, entendeu? Que teria que ter uma função de vice, teria que ter uma pessoa acompanhando e tal. E para isso era um custo que aumentava. Queria enxugar esse custo. E a gente estava querendo enxugar isso. Então, foi nesse sentido que as pessoas não entenderam, entendeu? E eu torno a dizer, hoje eu não quero e não... Me arrependo de repente desse segundo, porque as pessoas não entenderam a mensagem com relação a isso. Mas se eu puder ajudar o Vasco, e aí eu sempre falo isso, em muitos momentos eu fiquei na minha casa. Acho que é uma forma de você ajudar também. Você está ali, você não está sendo útil, você não é ouvido, então fique na tua casa ou fique acompanhando o clube e torcendo para que o resultado possa acontecer. Não torcer contra. Né? Então, muitas das vezes, essa coisa na vida da gente, Sim. o pensamento, não parece, mas o pensamento, as coisas que você atrai, eu fico ouvindo e vendo. Por exemplo, o Vasco venceu o jogo agora Sim. de 1-0. Em São Januário. O Vasco está a 5 pontos. Tá. Agora entrou no G4, Tá no mas G4, ainda a rodada vai completar. Mais ou menos 5 pontos. Está com 30. Do líder e tal, esse negócio todo. Né? E aí tem gente que reclama disso ainda. Entendeu? Tá certo, a gente quer brigar pelas primeiras colocações, mas a gente tem que ter também uma visão e um pensamento, porque outras equipes que estão lá em cima e quando perdem, mas mesmo assim elas têm um astral. Sim, o negócio é o astral. Estamos lá em cima, estamos na liderança, ou então estamos numa situação, ou já ganhamos, não sei. É isso que, por incrível que pareça, falta um pouco a nós. Quando eu digo nós, no modo geral, entendeu? Porque eu penso sempre no Vasco com respeito e com essa troca. Eu tenho consciência de que, em momento algum da minha vida, eu me aproveitei do Vasco. Sim. Eu acho que até me prejudiquei em algumas coisas. Entendeu? Mas não vem o caso. Entendeu? Então, deixar bem claro que o que eu conquistei na minha vida pessoal, do meu patrimônio, ela foi através do Vasco no período que eu fui jogador de futebol. Se você for fazer, e aí as pessoas que às vezes falam besteira, muito, né? vai lá, vê lá o período e vê o dia de hoje. Sim. Entendeu? Então, eu respeito muito a instituição, respeito as pessoas, respeito e sempre busco isso.
numa troca. A gente hoje está aqui batendo um papo, cara. É, franco. Entendeu? A gente está batendo um papo muito verdadeiro. Que eu vou guardar para minha entendeu? vida. Mas por quê? Porque existe uma verdade nisso, existe um respeito entre as pessoas. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Lógico. Entendeu? Eu acredito nisso. De repente você pode ter até dúvidas com relação, mas eu vou te mostrar, ou tentar te mostrar que não é isso. Entendeu? Eu quero te mostrar que, pô, eu sou igual a você, a ele, a essa rapaziada que está aqui. Eu tenho qualidades? Tenho. A gente falou de muita coisa boa, mas eu tenho defeitos também. E já perdi pênalti, já perdi campeonatos. Né? Que eu ganhei, eu também já perdi. Lógico. Entendeu? Mas nunca faltei com respeito a ninguém, principalmente, no modo geral, mas principalmente dentro do meu clube. Entendeu? Acho que isso é importante. É isso que as pessoas têm que se conscientizarem com relação a isso. Esse clube aqui, ó. Essa camisa é gigante, o Vasco é gigante, e aqui tá um ser humano gigante. E eu tô falando isso, cara, não é para mostrar... e nem desabafo. É mostrar, cara, para que as pessoas que ainda têm dúvidas, mostrar o seguinte, porra, eu respeito muito, porque o Vasco me proporcionou a ser o que eu sou. Eu tô aqui hoje, aqui com vocês, porque eu joguei no Vasco. É isso. Entendeu? Eu fui um dos ídolos da história do Vasco, entendeu? Fui um dos artilheiros da história do Vasco. É isso. Entendeu? Pô. E palmas pra... Mas antes dele assinar, porque daqui a pouquinho eu vou falar da forneria original enquanto o Roberto assina, eu queria pedir salva de palmas de novo pro Roberto Dinamite por essa... pra nós, sensacional. Roberto, eu vou te dizer uma coisa, assim, pra mim vai ficar pra minha vida essa entrevista aqui, né? Acho que pro Beto também. Pô, lógico. Você é um dos grandes da história do futebol mundial, Roberto, e tá aqui com você, tendo a oportunidade de ser ouvido e de trocar essa ideia, pra mim, uma realização profissional gigantesca. Muito obrigado por atender o Charla. E que fique esse recado pra torcida do Vasco. União. Sim. Né? E, enfim, valorize os seus ídolos, aqueles que são de verdade, alma, pô. Né? É isso. Não precisa buscar no Google não pra ver o Roberto é ídolo, pô. Não precisa buscar. É isso. Roberto, muito obrigado. Pô, eu que agradeço a vocês e é sempre muito bom, cara. Acho que eu sempre falo que na vida tudo é uma troca. E essa troca, quando você tem carinho, tem respeito, pô, tudo acontece. Exato, cara. a mágica acontece, né? Então, eu não tô aqui vindo para falar com vocês para me promover com nada, entendeu? Eu vim para mostrar um pouco da minha vida, da minha realidade, das coisas que eu passei. É claro que a gente tinha até outras coisas ainda para falar. Mas em breve, Roberto, fazer outros em breve programas. vou te perturbar. Você fazer um ao vivo aqui de 5 horas. Roberto, por Mas favor. É muito legal. Assina Obrigado essa camisa mesmo. aqui pra gente. É uma honra para nosso canal.